Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aguardando aqui as pessoas entrarem para a gente começar mais uma live. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Júlia. Tudo bem? Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Fásia. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Fernanda. Dê um abraço aí, padrinho Fernando, madrinha Edileuza. Um abraço a todos. É um prazer ter todos vocês aqui para mais um dia de lives, o 8º dia de lives seguidas aqui no Instagram. Durante esse período de quarentena, a gente vem trazendo pessoas, amigos, médicos, profissionais da saúde, para conversar com vocês sobre os cuidados da saúde, cuidados do seu coração nesse período de quarentena. Então, estamos aqui por mais um dia. Hoje vamos ter uma convidada super especial, Fásia Beatriz, psicóloga, em que vamos conversar um pouco sobre os cuidados sobre a saúde mental nesse período de pandemia. Tá? Então, vocês que já estão aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo, que aí eu vou pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho e convidarem, chamarem amigos, familiares de vocês para virem participar aqui da live. Boa tarde, Cândida, né? Candinha, né, Cecília? Manda um abraço para ela, viu? Boa tarde, Érico. Boa tarde, Lemos, tudo paz? Então, convide amigos de vocês. Você clica nesse aviãozinho e encaminha essa live para vários desses seus familiares, dos seus amigos, para virem participar com a gente aqui. Aqui embaixo também, bem nesse cantinho, tem um coraçãozinho. Você clicar nesse coraçãozinho, vai subir corações. Isso também indica para o Instagram que esse conteúdo está sendo importante, e ele vai passar a convidar mais pessoas para virem assistir também esse conteúdo. Então, nosso objetivo aqui é cuidar do seu coração, cuidar da sua saúde. Então, vamos começar a live de hoje. Eu vou chamar a nossa convidada, Fásia Beatriz. Boa tarde, Irã. Estamos aguardando aqui a entrada de Fásia. Olá, tá me ouvindo? Boa tarde, Fásia. Boa tarde, Estou ouvindo você. gente. Boa Tá dando pra tarde, ouvir? é um prazer ter aqui, viu, Fásia, para participar daqui desse mais um dia, no dia de domingo, em que Pronto. eu sei que você trabalhou a semana toda em casa mesmo, mas Estamos trabalhou, não foi aqui em isso? pleno domingo. Tua imagem tá cortando, Bruno, pra mim. A sua imagem pode ser que talvez seja a sua, Fazinha. Deixe-me ver aqui uma coisa. Oi? Vou ver se a gente consegue melhorar aqui, tá? Tá. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco. Você está melhor? Eu melhor tô, assim? eu Como tô tá? conseguindo te ver, mas tá cortando um pouco a tua imagem pra mim. Tá travando Pois um é. pouco a tua. Como é que está o teu sinal da internet? Pronto. Boa tarde, Samara. IB Eu não tô te Concursos. ouvindo. Boa tarde Eu a não tô todos te ouvindo. vocês. Completo. Está melhor agora? Bruno? O teu vídeo está cortando. Isso, tá Pessoal, cortando. para vocês, qual vídeo está cortando para vocês? O meu ou de Fásia? IB Concursos, o tema da live é cuidar da saúde mental nesse tempo de pandemia, tá certo? Então, nós estamos aqui com a Fásia Beatriz, que é psicóloga. Então, Rodrigo, você está vendo normalmente eu e Fásia, os dois estão bom?
bons? Os dois estão tranquilos para todos vocês, não é Pronto. isso? Ficou tranquilo agora, Bruno. Ficou? Pronto, ok. Certo? Pronto, agora tá. Boa tarde, Ana Lúcia. Muito bem-vinda. Pronto, estamos aqui com vários familiares nossos, né, Fazenda? Vários. Coisa boa. Muito bom. E que convidem mais pessoas, tá bom? Apertem nesse coraçãozinho que eu falei para vocês. Para mim estão bem. Ótimo. Muito bem, Samara. Voltou ao normal agora. Que bom, que bom. Então, seja muito bem-vinda, Faz. É um prazer ter aqui nesse nosso 8º dia de lives. Obrigada, Bruno, pelo convite. Né? É uma temática muito importante que a gente precisa conversar sobre ela, principalmente nesse momento que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente precisa se disponibilizar para conversar sobre isso também, que de certa forma gera sofrimento, mas que é importante, né, para a nossa vida e principalmente para os dias atuais, né? Isso. E aí, Faz, dentro, como você falou, pegou de surpresa todo mundo, né? Então, muitas pessoas estavam ali acostumadas no seu dia a dia, na correria, no trabalho, e agora tendo que ficar muito tempo em casa. Em casa, com os filhos, o seu cônjuge, que às vezes nem fica tanto tempo assim próximo, né? E agora tem que ter esse rearranjo da estrutura familiar. Como isso pode ser feito, Fábio? Perfeitamente. Então, habitualmente nós somos acostumados a sair, fazer as nossas atividades, né? Continuar a nossa vida de trabalho, nossa vida profissional. No mundo atual, no mundo tecnológico, principalmente, nesse mundo de intensa produção, a gente não tem esse hábito de estar convivendo muito em casa, né? Existe mais um convívio fora, até pelo momento, né, global que a gente vive, pede isso da gente. Então, de repente, chega uma situação grandiosa como é essa e pede que todo mundo fique em casa. Ou seja, a gente vai ter que conviver com as pessoas que a gente não convivia, mas que a gente acreditava que tinha um bom convívio. Então, o que acontece? Quando a gente sai para trabalhar, quando a gente sai para fazer as nossas atividades, a gente cria, né, uma nova reorganização familiar. A gente cria, né, novo laço lá fora, novos laços dentro de casa. E aí, de repente, a gente precisa refazer isso que a gente produziu lá fora. Como é isso? A gente precisa vincular mais com as pessoas, a gente vai, com certeza, nos deparar com os defeitos delas, com situações que a gente não via, com nossas feridas, com nosso sofrimento, né? A gente vai acabar se deparando com situações de sofrimento que, teoricamente, a gente não via, porque nós somos habituados a viver no automático. Né? Então, quem de nós não vive no automático, né? Aperta o acelerador, vai embora, vai produzir e a gente esquece um pouquinho da gente, a gente esquece um pouquinho dos nossos vínculos afetivos, né? E isso acaba gerando várias outras situações, como ansiedade, como o processo depressivo, né? Como o pânico, que é o que está acontecendo agora nessa situação. Né? A gente está vivendo uma situação que esse bombardeio de informações está causando muito pânico nas pessoas, está causando muita ansiedade nas pessoas, né? E isso a gente precisa reorganizar, nos adaptar a todas essas situações e, principalmente, adaptar a uma nova vida dentro de casa. Né? Continuar os nossos trabalhos, continuar as nossas atividades, quem pode, mas nós vamos precisar nos vincular de novo com pessoas em casa, né? E não por opção, né? Mas por uma situação muito maior, né? Nós precisamos disso agora, nesse momento. O mundo precisa disso, a gente está precisando disso. Por isso que causa também tanto impacto, porque não foi algo escolhido, né? A gente não escolheu ficar em casa, não partiu de mim ficar em casa, eu precisei ficar em casa. É uma necessidade que eu tenho hoje ficar em casa. É obrigado eu ficar em casa hoje para dar conta da minha saúde, da saúde das pessoas, da saúde de quem convive comigo. E aí, por isso, essa dificuldade, muitas vezes, de se reorganizar, muitas vezes pela obrigação que foi ficar em casa. Né? Não, a gente não escolheu isso. Você falou aí de obrigação, né? Às vezes, lá na consultório de cardiologia, a gente sugere para o paciente, você deveria fazer atividade física, você deveria mudar a sua alimentação. Aí ele diz, doutor, mas eu não gosto. Eu nunca gostei de comer verdura. Eu nunca gostei de comer legumes. Eu gosto de massa.
eu Uhum. não vou fazer isso de uma forma obrigada, né? Eu Isso, não vou deixar de isso, comer minha pizza para comer verdura, ficar comendo mato. Então, no dia a dia, as pessoas fogem dessa obrigação. isso, E aí, perfeitamente. como agora lidar com a obrigação tão imposta assim que não tem outra saída, né? Exatamente. E aí o que é que acontece? Nós, enquanto sujeitos sociais, né, preenchidos e construídos de subjetividade, a gente tem uma condição de se adaptar, né, às situações. Nós conseguimos isso. Nós conseguimos nos adaptar às situações, nós conseguimos, levando em consideração que essa adaptação gera sofrimento. A gente também não está dizendo que é fácil se adaptar, Uhum. mas que Sim, sim. nós temos Sim. todas as condições nós temos para nos adaptarmos às situações. Partindo de um pressuposto de condição criativa, né? Todos nós somos criativos, né? A gente tem uma condição Uhum. criativa. Que criatividade é essa, Fázia? De um relacionamento com as pessoas, eu consigo me adaptar a determinados comportamentos de algumas pessoas, eu consigo me adaptar a determinados comportamentos de pessoas em casa, aos meus próprios comportamentos, né? As Uhum. regras Uhum. que o meu trabalho exige, eu consigo me adaptar. As regras que o meu filho me pede, eu consigo me adaptar, né? As regras impostas socialmente, né? Eu consigo me adaptar. Então, nós temos essa capacidade de adaptação. Só que isso gera, de fato, um sofrimento e uma carga emocional muito grande, né? O que acontece nesse cenário que a gente está vivendo agora é que, além de tudo, né, além dessa obrigação que a gente tem, ainda tem um pânico muito forte sobre esse processo, né? Que Uhum. isso muitas Uhum. vezes pode dificultar a reorganização em casa, as minhas reorganizações comigo mesmo, de fato pelo processo do pânico que está existindo hoje, né? Então, por isso a importância de fazermos as nossas leituras sobre o assunto de forma fidedigna. Ou seja, procurar fontes de informações que sejam fontes de informações verídicas. Cuidado com as fake news. Cuidado com o Uhum. bombardeio de informações que nós estamos tendo nesse momento, né? Que isso nos Sim. adoece esses nossos vínculos que nós estamos tentando restabelecer, né? Reorganizar, né? E aí a gente pode gerar um processo muito maior, né? Esse estresse intenso, né? Esse processo mais melancólico, mais angustiante, de uma forma que paralise o sujeito, né? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com esse bombardeio de informações. E uma dica é: não compartilhem informações que vocês não tenham certeza de onde vem. Então, isso a gente Uhum. precisa ter muito cuidado, né? Tem muita gente, aí tem muitas... Existem muitas pessoas renomadas, né, falando sobre o assunto. Enfim, vamos procurar os meios de informações legais, né? A Organização Mundial de Saúde, os veículos de informações, né, do seu estado, enfim, condições que sejam de fato fidedignas para que a gente não tenha esse bombardeio de informações negativas e faça com que a gente se sinta cada vez mais em pânico, cada vez mais num processo de estresse, né? Bem, bem lá em cima. E a gente precisa cuidar dessas informações, né? E eu, às vezes, sem querer e de forma inconsciente, vem uma perguntinha: será? Será que eu vou pegar esse tal vírus? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Como será que vai estar minha família? E esse será vai roendo, roendo. Tem uma ouvinte da gente aqui, Mena Sucupira, ela falou que hoje está totalmente sem paciência nenhuma. Como trazer de volta essa paciência para trazer o bom Sim, da vida? sim. E isso é interessante, vejam só. Uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é nessa demanda que a gente tem sobre nós mesmos. O que é isso, né? Essa obrigação que eu tenho de toda hora ter paciência, dessa obrigação que eu tenho de toda hora cumprir um roteiro que eu fiz para o meu dia, né? Será que eu preciso disso, né? Será que eu preciso todos os dias ter paciência? Será que eu preciso toda hora organizar essa paciência? Então, qual é o tempo que eu vou ter liberdade para viver ela mesma, entende? É importante que a gente também viva o sofrimento, é importante que a gente viva também essa impaciência,
né? Que a gente tem essa liberdade, já que a gente não está tendo a liberdade lá fora, né? Que a gente tem a liberdade sobre nós mesmos. Isso é muito importante. Por isso que não tem uma receita de bolo do que eu tenho que fazer agora para ajustar a minha saúde mental. É algo que está todo mundo recebendo, é algo que está todo mundo sendo bombardeado a toda hora sobre isso. Então, para essa pessoa, né, que perguntou o que é que precisaria fazer para ter essa paciência, talvez viver a tua impaciência, né? Viver um pouquinho vive a tua impaciência, que possivelmente ela pode te trazer um lugar criativo de nova adaptação nesse mundo agora. E eu acho que seria assim também, ter a consciência do que está causando essa impaciência, né? Isso. Algumas pessoas, eu gosto de viver no mundo. Eu não vivo um momento em casa. Eu estou na casa da minha irmã, da minha tia, do meu sobrinho, de minha amiga, vou na hidroginástica. A minha vida é fora de casa. Então, ter a consciência do que está lhe causando a impaciência, né? Isso, perfeito. Até porque a gente está tendo, né, Bruno? Sendo bombardeado de todo lado. É do lado econômico, é do lado de saúde, é do lado profissional, é do lado pessoal. Então, toda hora a gente está sendo bombardeado em todos os âmbitos e todas as situações, né? E detalhe, todo mundo está sendo bombardeado de uma forma diferente. Ninguém está sendo bombardeado com essas informações ou com essas situações da mesma forma. Não tem, a gente não vai fazer isso do mesmo jeito, né? Então, isso também é bem importante a gente salientar. Algumas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade de se adaptar, outras vão ter menos. E isso é normal, isso é habitual. É isso que acontece com o ser humano, né? Então, também ter esse cuidado para essa exigência. Essa semana você falou aí de bombardeado de várias notícias, de várias coisas. Nessa semana, Mário Sérgio Cortella, que é um dos grandes filósofos do Brasil, ele já escreveu vários livros, então ele postou, é uma grande oportunidade para a gente não sair navegando à toa pela internet, mas saber exatamente o que é que você quer na internet, visto que vários conteúdos estão sendo postados pela internet, tanto conteúdos ruins, até mesmo fake news, como conteúdos de excelente qualidade. Sim, né? Perfeito, perfeito. E é exatamente esse cuidado, né? Que a gente precisa ter. O que é que a gente está fazendo, né? Com todas as informações que a gente está recebendo. Desde das próprias informações sobre a pandemia, sobre outras informações também, porque o meio que a gente está tendo hoje, muitas vezes, de comunicação é esse. É a internet, é o celular, né? Toda hora, as redes sociais, é o que a gente está tendo agora de seguro para estar se comunicando com as pessoas. Então, isso também acaba fazendo com que as pessoas acabem se colocando, né? Vivendo histórias ou situações, recebendo isso de uma forma mais dolorosa, né? E aí você vai receber tantas coisas ruins, como a gente falou, e Fábio também aqui está falando, que é procurar filtrar as informações e, ao mesmo tempo, alimentar a mente com pensamentos positivos. O que entra aqui, você sabe mais do que eu, é o que a gente vai escolher, é o que a gente está comunicando, os nossos pensamentos, tanto a nossa comunicação interna, né? A gente fala muito mais para a gente mesmo do que para os outros. Se a gente for parar para pensar, só que a questão, muitos não estão nem conectados com seus próprios pensamentos. E isso é um processo, muitas vezes, de defesa, por não aguentar, por não suportar, né? Esse não suportar causa isso também. Às vezes a gente aperta no acelerador ou procura outras formas de lidar com o sofrimento que acabam posteriormente e futuramente trazendo um dano bem maior, né? E isso é fato. Fábio botou agora a frase que Cortella postou: usar a internet para navegar e não usar a internet para naufragar. Isso naufragar na sua própria consciência. Isso mesmo. A internet, na verdade, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela é uma faca de dois gumes. Nesse momento agora, a gente precisa, né, ter sabedoria para usá-la, né? Isso de uma forma muito clara, né?
A gente pode usar ela de todo jeito que a gente entender que seja satisfatório. Eu estou vendo muita gente, né, construindo aí podcast, né? As minhas amigas, eu acho que até entraram aí, a Bruna e a Tássia estão com um podcast aí delas agora, falando sobre várias temáticas que eu acho que faz jus a esse momento que a gente está, né? Sobre a nossa vida. Então, é um meio de comunicação bem interessante. Muitas lives as pessoas estão fazendo, conversando sobre tudo, não conversando só sobre o coronavírus, né? Mas diversas outras temáticas que perpassam a vida do sujeito. Então, tem outros entretenimentos que estão acontecendo também em contrapartida ao coronavírus, né? Mas é algo que a gente precisa, de fato, filtrar, né? Vamos filtrar essas informações e uma sugestão, porque, na verdade, a gente não tem essa receita de bolo que deve ser feita, né? Mas são convites que a gente faz. O isolamento nos coloca intensamente em contato com a ansiedade, exatamente, a angústia, que estão presentes. Mas nós não nos afastamos, mas que nós nos afastamos com as distrações do dia a dia. Exatamente. A gente acaba se afastando. É o automático, Tássia, que eu estava comentando no início, né? De que a gente vive esse acelerado dia a dia, esse apertar no acelerador, e não tem freio, né? A gente só vai, só vive. Quando a gente menos espera, chegou a sexta-feira, chegou o domingo, segunda-feira já está aí de novo e tudo começa, né? E isso faz com que a gente se distancie desse contato, né? Isso se distancia desse contato do nosso sofrimento, da nossa angústia, da nossa ansiedade, que é um processo que nós precisamos viver para fazer uma mudança de comportamento e uma mudança de vida até chegar no processo saudável, né? E aí esse isolamento faz com que a gente entre em contato diretamente com esse processo. Por isso que assusta, porque talvez toda hora a gente esteja fugindo dele, né? E agora a gente está praticamente sem alternativa para fugir. Eu não tenho alternativa para fugir da minha ansiedade. Eu não tenho alternativa para fugir da minha angústia, né? É muito isso. Talvez porque a gente esteja fazendo isso todos os dias, fugindo dela todos os dias, né? Talvez a gente possa trazer ela para um processo criativo e, ao invés de ser nosso inimigo, será que a gente não pode fazer uma amizade aí, meia boca com ela, né? Não pode conversar um pouco mais com ela? Né? Com ela mesmo, né? Com ela. E qual seria uma das formas da gente saber exatamente o que está fazendo no dia, né? Não ficar nesse automático, esperando o outro dia. Uma forma que a gente poderia um pouco mais prática. Não, quero viver o dia de hoje. Como é que eu vou fazer o dia de hoje? Bruno, a gente está, né? Na verdade, um convite que a gente faz, que a gente também não sabe como isso vai dar certo ou não, mas é a criação de rotina, né? Estabelecer rotina para o dia a dia é muito importante, né? Mas vamos ter cuidado também nessa rotina. Gente, criar rotina não é ser obrigado a cumprir ela todos os dias, não. Arrisca de 7 da manhã a 10 horas da noite, não, né? Mas é importante que a gente tenha um horário para acordar, é importante que a gente tenha um horário para para assistir seu filme, para assistir sua série, né, para navegar na internet. Mas vamos lá. Hoje, por exemplo, eu não tô afim. Pronto, tô com pouca paciência. Hoje eu tô com pouca paciência, não tô afim de seguir essa rotina. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema nenhum. A criação da rotina, ela é muito mais um processo de visibilidade e construtividade, que você precisa olhar para ela e ver, ó, eu tenho essas opções de fazer isso no dia. Pô, mas eu não estou afim. Eu estou vendo muita gente, eu acho que vocês também devem estar vendo, as pessoas fazendo lives de exercícios físicos e lá. Ok. Legal, eu também acho extremamente importante. Eu acho que isso tem, inclusive biologicamente falando, isso é muito bom, Mas tem pessoas que não vão conseguir fazer isso todo dia, que não tem problema também. Não tem problema também. Não tô afim. Tava estudando, eu tava assistindo uma live esses dias da Tássia e da Flaviane, que a Flaviane é coordenadora do curso de psicologia, e elas duas, num comentário, um aluno falou: eu não estou conseguindo, o conteúdo não está entrando. Eu estou estudando e o conteúdo não está entrando. Isso vai acontecer, né? Isso pode acontecer. E o que é que a gente pode fazer diante disso? Sai um pouquinho, vai na televisão, vai ver uma série, vai conversar com as pessoas da casa, vai fazer um lanche, aí depois volta para esse processo. Não adianta também a gente estar se forçando a estar cumprindo uma rotina,
levando em consideração que isso pode estar acarretando uma demanda muito maior de ansiedade e angústia do que mesmo esse bombardeio do coronavírus, né? Então, a demanda que a gente tem sobre nós mesmos é muito maior, às vezes, do que a externa. E a gente precisa ter cuidado com isso, né? Uma coisa simples, por exemplo, que eu até me lembro que a Flaviane trouxe foi acordar, tirar o pijama, né? Tirar o pijama, passa o dia inteiro de pijama. Vamos tirar o pijama, né, gente? Vamos vestir, trocar de roupa, dar um ar novo pro dia, né? Eu lembro que ela até brincou com isso. E faz sentido, né? Faz sentido. Isso faz sentido pra gente, né? Quando começou, vai ficar em casa sem poder trabalhar, vai começar a divulgar, tem vários cursos gratuitos. A USP, Harvard, várias faculdades estão oferecendo cursos gratuitos. Aí eu peguei nisso, tá, pessoal? Caramba, deixa eu ir aqui olhar. Aí eu fui olhar, né? Vários cursos. Quando eu fui olhar, quando eu fui ver realmente, não é por conta do coronavírus. Sempre tiveram aqueles cursos gratuitos. Aqueles cursos sempre estão lá gratuitos, sempre estiveram lá. Só que a gente não sabia, não era divulgado. E aí, se você for olhar, são vários cursos interessantíssimos, né? E se você for querer fazer todos eles por conta do coronavírus, você vai ficar doido. Completamente. Eu tenho alguns livros aqui na lista para ler, na pilha para ler. Aí comecei não, vou fazer a live. Aí a live a gente tem que parar um tempinho para a gente poder estruturar, entrar em contato com as pessoas, né? Ver se vai dar certo, um dizem que não, e depois a gente vai atrás. Então, se você for ficar doido, né? Tem naquela obrigação de fazer várias coisas para aproveitar o tempo que está em casa com o coronavírus. Você endoida mesmo. Doida. Aí você não tem... Se você for olhar, se você for pegar uma rotina, mais ou menos como é que você faz no seu dia a dia normal, eu vou trabalhar... Como é o meu trabalho? É de tal hora a tal hora. Só que nesses 4 horas, você trabalha direto, sem parar, o tempo todo. Não é? Eu, como cardiologista, eu trabalho de tal hora a tal hora. Mas eu atendo o paciente, aí eu me levanto, dou bom dia, falo com o outro, e a gente conversa um pouco para poder entrar mesmo na consulta. Então, não é focado o tempo todo lendo direto aquilo 4 horas seguidas. Exatamente. Se a gente for começar a cobrar da gente isso, você não está acostumado a fazer. Não dá mesmo, assim. É isso que eu tô falando, a demanda é muito grande. E assim, a gente também precisa parar para pensar que necessidade é essa, dessa cobrança de eu tenho que produzir, eu tenho que fazer as 4 horas, eu tenho que seguir à risca um processo que eu me estabeleci para fazer durante o dia. Que necessidade é essa? Será que é uma fuga de si mesmo? Eu fico me perguntando, sabe isso? Será que não é uma fuga de mim mesma, né? Que dificuldade eu tô tendo de entrar em contato comigo? Por que é tão difícil estar comigo agora? Então, muitas vezes, esse lugar, preciso me socializar, preciso sair de casa, preciso ver gente, preciso... Mas você nunca parou, talvez, para se deparar com você mesmo. Isso. Né? Talvez, será que você teve algum tempo na sua vida, nos seus 20, 30, 40 anos de idade, parou um tempo para ficar com você? Talvez não, porque é doloroso. Talvez não, porque a gente entra em contato com aquilo que magoa. E isso é ruim, né, pra gente. Isso gera uma angústia. Mas isso é muito importante. Isso é muito importante. O processo terapêutico é isso, né? É disponibilizar um espaço para que o sujeito entre em contato com aquilo que, de alguma forma, está desorganizando a sua saúde, né? A sua qualidade de vida. Parar um pouquinho para pensar em si mesmo, né? Sim. Parar um pouquinho que seja. As pessoas ficam muito criticando vários outros, falando mal de vários outros, querendo que os outros sejam muito melhores, querer resolver o problema de todos eles. Isso. E muitas vezes dizer que os seus problemas é por conta dos outros. Isso. Né? Enquanto tiver os outros, eu estou bem, eu estou com a cabeça tranquila, tá tudo em paz, porque a culpa é dos outros, né? Esse comentário. E quanto desse tédio é real? Ou é algo que você se sente obrigado a sentir quando todos na internet estão postando rotinas interessantes? Para fugir disso. Boa, Tássia, era isso que a gente ia começar a falar, né? Que eu estava até aqui no meu roteiro para falar. Que é bem isso, assim, essa cobrança excessiva, né? De que você tem que estar organizando junto com todo mundo aí a sua vida. E deixar a galera tranquila, né? Gente, a gente não precisa fazer o que todo mundo está fazendo na internet.
né? Algumas pessoas estão fazendo isso de acordo com suas vidas, né? Com suas possibilidades criativas, mas outras pessoas não vão e não tem problema. E tá todo mundo certo, não tem problema. Talvez o que a gente precise desse momento aqui é de muito mais leveza do que essa obrigatoriedade de ter que estar ali, né? Cumprindo o que todo mundo está fazendo na internet, porque todo mundo está fazendo sua rotina na internet, né? E Então, isso... Tem uma coisa que eu estou vendo que está muito interessante e que eu acho legal, que é uma das coisas até que eu ia falar agora, que é esse continuar com esse contato com as pessoas, né? A gente conseguir fazer com que esses contatos não se percam. Eu tô vendo muita gente, ontem para mim foi muito legal. Eu vi o tal do Gustavo Lima, né? Fez uma live de 5 horas. Eu nunca vi tanta gente junto, aproveitando um sabadão, como todo mundo diz, né? Então eu vejo muita gente, chega na sexta-feira, chega no sábado, que era acostumada a sair para tomar sua cerveja com os amigos, ou estar com os amigos, tem a sua cerveja em casa, toma a sua cerveja em casa e faz lives com as pessoas, faz um grupo de transmissão e todo mundo fica ali naquela brincadeira, todo mundo fica acompanhando a cerveja do outro. É uma forma até, talvez, a gente não se sentir sozinho, né? E de continuar estabelecendo a nossa rotina, que era anterior de estar com essas pessoas, mas que hoje a gente não está. Então, eu achei bem interessante as pessoas fazendo essas, não é live, né? As conferências, né? Junto com os amigos, né? De uma forma de que continuar estabelecendo essa rotina, né? Entrar em contato. Estava lendo aqui dela. Entrar em contato consigo mesmo sempre foi o mais difícil para mim. Não sei por onde começar. Ocupar a mente o tempo de forma intensa é a melhor forma, é a forma mais fácil, porém a mais estressante. Muito bem, Verônica. É exatamente isso que a gente estava falando agora. É muito difícil entrar em contato com a gente. Por isso que, às vezes, dá conta do processo terapêutico, gente. O processo terapêutico, ele é sofrido, ele é doloroso. Mas é a forma que a gente tem de fazer uma construção de vida, é a forma que a gente tem de elaborar, de ressignificar, de dar um sentido novo para aquilo que nos aflige, né? Então, entrar em contato de fato consigo mesmo é uma das coisas mais difíceis que a gente faz e talvez por isso que a gente intensifique tanto os nossos trabalhos, intensifique tanto dar conselho para as pessoas, né? Cuidar da vida das pessoas, dizer que as pessoas têm que fazer, né? Porque é mais fácil do que olhar para mim e dar de conta da minha vida, né? E agora, esse momento, a gente talvez seja crucial para a gente fazer isso. Por isso que tem um grau de ansiedade maior, um grau de sofrimento maior e um grau de estresse maior. E tem alguma forma de a gente tentar diminuir esse grau de estresse, de ansiedade, além desse de que você está sendo obrigado, como a gente falou um pouquinho, entre aspas, tá, pessoal, a ficar em casa e se olhar? Pois é, não tem uma receita de bolo para isso. E eu retorno a dizer, o que a gente pode pensar é nessa reorganização do dia, né? Fazer uma... tem alguns livros que eu queria ler, que eu não consegui, preciso ler todos os que eu queria? Não, gente. Procura aquele que tu tá mais disposto para ver, né? Um filme que eu queria assistir, que eu não consegui assistir. Deitar e não fazer nada, ou ficar no quintal de casa conversando com as pessoas, né? E isso pode fazer com que a gente deixe a coisa um pouquinho mais leve. Dicas como conter a ansiedade, né? Então, alguém me perguntou como conter a ansiedade. Pronto, né? Também não tenho receita de bolo para te falar, mas uma das coisas que eu posso te trazer vamos pensar um pouquinho de onde está vindo essa ansiedade? Será que é do medo? Será que é do pânico? Será que é do ficar em casa? Vamos tentar dar uma olhada um pouquinho de onde está vindo essa ansiedade, né? E aí a gente pode pensar, né, o que ela pode nos ajudar. Mas a gente precisa viver a ansiedade também. Se a gente tirar a ansiedade da nossa vida, a gente morre. Não dá. Ela só se torna, de fato, complicada, né, quando ela paralisa a gente, quando ela impede a gente de fazer as nossas atividades da vida diária. Aí sim, a gente olha para ela como um processo mais complicado, né? Podem chegar a um tipo de transtorno ou algo desse nível. Mas ela faz parte da nossa vida, né? A gente nega a melancolia, a gente nega a ansiedade, a gente nega o sofrimento, né? E de repente a gente, na verdade, são os nossos aliados para a transformação de vida, né? Só que a gente olha sempre com uma situação tão ruim, né? Porque de fato ele paralisa, de fato é ruim sentir, né? De fato é complicado. Mas também não é na alegria que a gente faz a transformação de vida. É no sofrimento,
É no sofrimento, porque é ele que faz a gente pensar, é ele que faz a gente parar, é ele que faz a gente entender, é ele que faz a gente sentir, que é o mais importante. Que é o que a gente coloca de atividades toda hora para a gente não sentir, né? A gente faz muito isso. Não, deixa eu mudar meu foco, deixa eu passar para outra coisa. Não, não vou pensar sobre isso porque isso me deixa triste. A gente está fugindo toda hora da gente, né? A negação, né? Negação. Negar, fugir, Negação. fugir do problema. Até mesmo, antes, como você falou, eu quero cuidar da minha ansiedade, eu quero cuidar da minha ansiedade, eu não quero estar ansioso, eu não quero estar depressivo. Antes de querer resolver alguma coisa, vamos conhecer esse alguma coisa primeiro, né? Uhum. Uhum. Você, na terapia, na psicoterapia, reconhece primeiro o que é. A gente tem que, pra gente tratar, por exemplo, para eu tratar de alguma doença, para eu passar algum remédio, eu preciso saber primeiro qual é a doença. Sim, Em que sim. nível essa doença está, o que é que, como é que a origem da doença, né? Isso. Antes da gente querer estar ansioso para andar para frente, para Uhum. resolver tudo, vamos Uhum. reconhecer, vamos parar um pouquinho, Isso. reconhecer o que leva à ansiedade, o que tem levado à depressão, o que levou ao Uhum. pânico, Uhum. reconhecer, parar um pouco para poder traçar um Sim. caminho para resolver. Isso. E isso é um tempo demorado. A gente não faz isso do Uhum. dia para a noite, né? É por isso que o processo psicoterápico ele não tem tempo. Ele não tem tempo, né? Vai depender do desenvolvimento do sujeito, né? Da disponibilidade dele para situações, para aquele lugar, né? Para aquele sofrimento, para aquela ansiedade, para o processo dele, para ele. Tudo isso é disponibilidade para a gente. Por que a gente tem tanta disponibilidade para o outro e a gente não tem disponibilidade para a gente? Não é? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Por que eu tenho sempre para o outro e para mim não? Né? É porque é difícil entrar em contato com o meu. O do outro eu tento dar um jeito ajudando ele, né? Mas o meu é mais difícil. E uma coisa que eu tô percebendo também nesse momento da pandemia é a negação das pessoas diante dos fatos. Tem muita negação nisso, né? Tanto bombardear das informações que a gente falou no início é preocupante, quanto a negação do processo do que está acontecendo também é preocupante. Ah, isso é só uma gripezinha. Ah, isso é só um vírusinho. Ah, já tivemos situações muito piores do que essa. Ah, pessoas em outras situações já morreram muito mais, né? Essa negação também é muito preocupante. Muito preocupante. Porque faz com que a gente saia do nosso processo empático para com os outros, né? Que a gente descuide menos, né? A gente começa, aliás, descuide mais, a gente começa a descuidar muito da gente e das pessoas, obviamente, que estão ao nosso redor, né? E isso é muito preocupante. Isso é do mesmo jeito que o bombardear das informações são preocupantes, a negação dela também é muito preocupante, né? Que é de fato a gente fechar a vista, né? Fechar o sentir para o que está acontecendo. Será que essas pessoas estão querendo sair de casa agora para trabalhar imensamente? É só por uma questão financeira ou é por não estar suportando ficar em casa e ficar consigo mesmo em casa? Não sei. Eu tenho as minhas dúvidas. Tem aqueles workaholic, né? Workaholic é aqueles que são viciados em trabalho, só pensam no trabalho, só querem saber do trabalho, deixam de lado sua vida pessoal, sua vida Isso, familiar. isso, Por que que ele é assim, né? Por quê? isso. E aí E assim, você falou de uma palavra... Não, termine, vá. não. E assim, é uma coisa que a gente precisa entender. Por que existem pessoas viciadas no trabalho? É tão difícil assim estar em contato consigo mesmo? É muito difícil. Eu ia fazer uma pergunta, só que Ícaro Bezerra botou aí que tá já para matar a mulher. O que é que pode, o que a Segura, gente não pode dar mata de ainda não, orientação Ícaro. para ele? Não mata não, não mata não. Segura aí. Ajuda ela, vive aí com ela a ansiedade dela, vive aí com ela esse momento. Vão construir outras coisas aí para vocês, né? Isso é interessante, o que brincadeiras à parte, mas é bem isso mesmo. O nosso poder criativo faz isso com a gente, né? Faz com que a gente descubra habilidades que a gente acreditou que a gente não tinha. Né? A gente descubra potencialidades que a gente acreditava que a gente não tinha. Né? Talvez seja a hora também de se desafiar a algo novo, se desafiar ao que a gente queria fazer e a gente achava que não conseguia, é a hora de tentar, né? Talvez seja esse também o momento da gente botar o nosso processo criativo para funcionar e a gente levar para isso, né? Isso.
João de Vilma está pedindo aqui, deixa eu tentar ler novamente aqui a mensagem dele. Algum tempo. Ah, a molecada, eu acho que deve ser as crianças, né? O tempo integral em casa, o que fazer com essas crianças esse tempo todo em casa, né? É, muita atividade, né? A gente É tem como muita você atividade está que a falando, criança leva. criatividade, É, criatividade. criatividade. A criança, o processo completamente criativo e lúdico dela, né? Isso. Talvez traga para a gente isso também, nos ajude dentro desse processo, né? Cadê a Tássia? A Tássia estava aí também na live com a gente. Tem 2 meninos em casa para cuidar, né? E estava até dizendo a necessidade de criar essa rotina, né? Porque é muito, muito intenso, né? É muito intenso você precisar ter horário para as crianças. São crianças que demandam de você, sim, sim, demandam atenção, demandam alimentação, demandam a própria angústia delas e ansiedade de não poder ver os amiguinhos, de não poder ir para a escola, de não poder conviver com os priminhos agora. Então, isso também gera um sofrimento e ansiedade na criança. Por isso, a necessidade também da gente sentar e conversar com elas sobre isso. A Organização Mundial de Saúde, ela traz algumas sugestões, né? Para a gente lidar nesse momento, que é deixar com que a criança ela se expresse, né? Como é que a gente pode fazer isso? Usando pinturas, usando desenho, deixa ela conversar com as sensações dela, deixa ela conversar com vocês sobre isso, explicar de uma forma mais leve todo o processo do que está acontecendo, para que isso também não gere uma ansiedade maior nela, né? São sugestões, gente, são convites que a gente faz, né, para vocês experimentarem. Mas a gente também não sabe se isso só vai dar certo. Mas são convites que a gente faz para que vocês experimentem. Ah, permitir a criança ter a criatividade, né? Muitas vezes o adulto vai podando a sua criatividade durante todo o seu crescimento, né? É, Em sim. várias situações que do lado de fora impede a gente de ser a gente mesmo. E a Isso. criança não, a criança está ali livre, a cabeça dela está pronta, está captando tudo do mundo. Então, Tudo. permita com que seu filho jogue para fora tudo isso. Eu vou dar um exemplo do meu, tá certo? Eu tenho um filho de 6 anos, Felipe, e ele, assistindo uns videozinhos do Super Mario, ele parou e disse, papai, vamos desenhar os personagens do Super Mario? Eu disse, tá certo. Aí eu abri no telefone, no computador, as imagens, né? Eu botei as fotos do Super Mario, e ele começou a desenhar. Aí me perguntava, você vai desenhar qual? Mamãe, você vai desenhar qual? E a gente foi desenhando. E eu sei entender porque que ele queria aquilo. Então ele desenhou vários, o Super Mario, o Luigi, os monstros, tudo lá. Vamos pintar agora. Aí a gente pintou todos eles. Agora, papai, vamos pintar do outro lado. Igualzinho, né? Para ficar a mesma figura de um lado e do outro. Pronto, agora nós vamos brincar. Ele construiu os bonecos dele com papel. O que foi que a mãe fez? Ah, então vamos fazer assim? Vamos pegar um papel contato, a gente bota o papel contato de um lado e do outro. Ele agora tem 32 brinquedos novos que ele construiu, plastificados com papel contato. E ontem a gente começou, foram 3 dias construindo esses 32, tá, pessoal? Vale Então dá ressaltar, né? trabalho. Mas a gente permite que a criança vá atividade luta, de desenhar, de pintar, e pinta com giz de cera, lápis de cor, com um pincel. Então, isso tudo a criança vai criando lá. E depois ele vai criar a brincadeira, como é que vai ser a brincadeira do Mario, a distribuição de cada um daqueles personagens, como se fosse no videogame. E sabe uma coisa interessante também que a gente tem costume de fazer com as nossas crianças e que a gente precisa prestar atenção é impedir que elas sofram. A gente faz muito isso, né? Impedir que as crianças sofram. As crianças precisam também, né? As crianças vão viver a ansiedade, as crianças vão viver o sofrimento e elas também vão ressignificar desde que elas tenham espaço e disponibilidade para isso. O processo criativo da criança é, sem dúvida, a coisa mais genial que poderia acontecer, que poderia ter, né? Justamente pelo processo fantasioso que ela tem mais aguçado. Então, isso acaba com que ela consiga ser um pouquinho mais criativos ou visivelmente do que a gente, né? Haja criatividade, pais, haja criatividade, né? Mas... E aí os pais ficam cobrando para eles, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer?
Primeiro, pergunta ao teu filho o que é que ele quer fazer. Meu filho, se pudesse fazer tudo, agora o que tem em casa, o que é que você gostaria de fazer? Ah, papai, eu quero pintar, eu quero brincar, eu quero me banhar todinho de lama. Vai brincar com ele. Deixa ele deixar a criatividade, não é fácil. A gente por isso a importância do criar rotina, né? Porque assim, às vezes também esses pais trabalham em home office, né? Tem esse trabalho em home office, tem todo esse processo e que diminui um pouco esse contato, pode diminuir um pouco esse contato. Mas a criação, talvez, da rotina, e não precisa seguir ela à risca, gente, não precisa antes que vocês pirem. Mas é importante que se crie justamente para uma questão muito mais de organizar, não é o cumprimento de horário, né? Ela precisa, de fato, ter o momento dela. Vocês precisam ter esse momento com as crianças, isso é fato. Isso está lá nos livros, isso está lá nas nossas, né, bibliografias, mas é importante que a gente tenha esse tempo com elas. E Juliane trouxe uma coisa aqui agora, né, Juliane Feitosa, que ela é psicóloga também, deixar a criança livre para criar, né, o que ela quiser. É isso mesmo, Ju. Né, deixar as crianças livres para que elas criem aquilo que elas entendam que sejam saudáveis para elas naquele momento. A gente subestima muitas vezes a criança, né? A gente acredita que a criança não está entendendo, ou que ela não sabe, ou que ela é muito criança para saber disso ou daquilo outro, né? Quando na verdade a criança dá uma rasteira na gente grande, né? Principalmente nesse processo de criatividade, né? De desenvolvimento, de ressignificar, de simbolizar. É muito bonito o processo da criança, apesar de muito sofrimento. É bonito. Fábio, eu ia fazer essa pergunta, só que vieram outras perguntas dos nossos ouvintes. Eu vou fazer agora. Você falou de empatia. O que seria a empatia, Fábio? Vamos lá, gente. A empatia nesse momento é cargo-chefe. Na psicologia, a gente fala muito sobre isso, sobre o processo empático. E empatia vai, nesse momento que a gente está agora, vai muito mais além, né? A empatia é seguir, por exemplo, as normas da Organização Mundial de Saúde. Fábio, mas na minha casa eu não tenho ninguém do grupo de risco, né? Não tem ninguém, mas tu convive com tantas pessoas, né? Se tu ficar em casa, tu tá ajudando outras pessoas que estão lá em outras cidades também, na tua cidade também, os profissionais da saúde que estão lá fora, né? Então isso é um processo extremamente empático. Empatia é a gente se colocar no lugar do outro, né? É se colocar no lugar daquela pessoa que também está vivendo uma situação difícil, que também está se disponibilizando para esse sofrimento, e a gente precisa se colocar no lugar dela. Empatia é isso, é colocar-se no lugar do outro. E nesse momento é solidariedade e empatia é o nosso cargo-chefe, né? É o nosso cargo-chefe. Se vocês não são de grupos de risco, se vocês não têm dificuldade, gente, se tem senhorzinhos ou senhorinhas que estão na casa vizinha da de vocês, que precisam ir ao supermercado, que precisam ir a uma farmácia, vocês têm paramentos de máscaras, de álcool em gel, para que vocês possam fazer esse serviço para elas, não nos custa nada, esse momento é para isso. Se seus pais são mais idosos, você pode ir à rua resolver alguma coisa na farmácia ou no supermercado, para eles, essa é a hora, né? Esse é um processo de empatia, né? Eu não estou cuidando só de mim nesse momento da minha saúde, né? Eu estou cuidando do mundo inteiro. Se eu fizer a minha parte, vai chegar nessas pessoas também, né? Então, o processo de empatia nesse momento que a gente está é exclusivo, né? Desde ficar só em casa a poder auxiliar essas pessoas que estão no grupo de risco e que precisam de ajudas e nesse momento talvez não tenham. Eu vi, inclusive, muitas buscando notícias boas também, né? Sobre esse momento, que é importante. Eu vi muita gente colocando em prédios, né, em condomínios, cartazes de senhores e senhoras que estiverem precisando ir à rua, pode me contactar, fulano do apartamento não sei tal, cicrano do apartamento não sei tal. Poxa, que bacana, né? A gente vê que as pessoas, de fato, elas estão se colocando no lugar do outro, né? Exercendo esse processo de empatia. É o que a gente precisa fazer. Fábio, Roberta Win está dizendo aqui que ela tem 4 filhos e tá tudo em paz, tá brincando, fazendo comida, estão cozinhando e tudo. Só que em relação ao medo da morte por conta do vírus que as crianças podem desenvolver,
o que fazer, como evitar que essas crianças tenham esse medo, desenvolvam esse medo. E aí, Roberta, será que não é importante a gente... Fazinha, só licença um instantinho. Tá, Vou falar como um médico, tá? Ontem a gente entrevistou uma pediatra, doutora Emília, e desde já, para trazer tranquilidade à Roberta, o vírus do Covid-19 nas crianças, a grande, imensa, quase todos, ou são assintomáticos, ou são sintomas leves, em que a criança, ao pegar o Covid-19 e desenvolver a doença, vai se passar como uma gripe, como se fosse qualquer uma dessas outras que você viu e que pode ser que suas crianças já tenham tido, tá certo? Então, desde já, eu quero trazer tranquilidade para vocês, para as mães, para os pais que estão nos ouvindo, que as crianças que desenvolveram a doença, a virose pelo o Covid-19, foram assintomáticas ou com sintomas muito leves. Então, não há nenhum registro de óbito por nenhuma criança em todo o mundo, tá certo? E por que as crianças ficarem em casa? Porque elas podem ser vetores do vírus. Elas podem ir para a rua, serem contaminadas, porque crianças pegam em tudo que é canto, no supermercado, em toda a rua, e aí ela pode estar contaminada, e essa contaminação, a criança bota logo a mão no rosto, e pode também ser infectado, e levar isso para em casa, onde tenham os grupos de risco. Pessoas com hipertensão alta, com pressão alta, com diabetes, com doenças no coração, idosos, né? Então, as crianças podem ser o vetor dos vírus para os pacientes de alto risco, por isso que elas devem ficar em casa, tá bom? Então, desde já, a possibilidade de ter algum problema maior com as suas crianças é muito pequena. Viu? pronto. Por favor, Fazenda. E aí, pensando nisso também, Bruno, eu acho que só deixar claro também, né? Pelo menos foi o que eu li, que as crianças que correm risco são as crianças que também têm alguma predisposição respiratória, não é isso? Isso. Que tem Os pacientes com doença respiratória, tipo asma, fibrose cística, alguma doença pulmonar. Então, quem já tem algumas doenças prévias, aí pode entrar no grupo de risco, tá bom? Isso. Mas, E em no relação... geral, na população de pediátrica, no geral, a doença é totalmente, assim, inocente, vamos dizer assim. Tá. E aí, pegando essas orientações do Bruno, Roberto, eu acho que poder trabalhar com as crianças isso em casa também seja bem interessante. Inclusive, é uma das orientações da Organização Mundial de Saúde, é que isso seja conversado com as crianças, né? Para que elas não fiquem também alheias a esse processo, recebendo apenas o pânico, né? Mas que elas entendam o processo do que está acontecendo. Então, recebendo essas orientações médicas, talvez a gente possa trabalhar com essas crianças e em forma de desenho mesmo, de ajudar elas a construir histórias sobre o vírus, de dar um personagem para esse vírus e a gente conseguir ir trabalhando com elas esse processo lúdico, mas informativo, muito mais informativo. Isso está lá nas orientações do Ministério da Organização Mundial de Saúde, né, para o trabalho com as crianças nesse momento da pandemia. Tá? Vocês têm alguma pergunta a mais? Eu tenho uma pergunta para fazer. Se vocês tiverem mais alguma, coloca aí, tá, pessoal? E Fázia, os pacientes que já estavam em acompanhamento terapêutico, com psicólogos, ou estão realmente em uma determinada situação que precisam começar algum tratamento, algum acompanhamento com vocês. Como é que está sendo feito isso? Isso. Boa pergunta. O Conselho Federal de Psicologia, ele abriu, tá, gente? Já é uma prática regulamentada pelo Conselho, que é o atendimento online, tá? Um acompanhamento online. Mas para isso, antes dessa pandemia, existia a necessidade de você fazer um cadastro e o Conselho aprovar seu cadastro para depois você começar os atendimentos. Agora mais não. Agora não tem mais essa necessidade da aprovação. Tem a necessidade do cadastro. Então, vai entrar no EPSI, o psicólogo vai entrar no EPSI, ele vai fazer o cadastro no EPSI e vai poder fazer os atendimentos online. Então, para as pessoas que estão com essa necessidade, né, mais ascendente dessa ansiedade, desse medo, desse pânico, né, vocês podem estar entrando em contato com os terapeutas de vocês, buscando esses atendimentos online, verificando se ele está cadastrado no EPSI, e aí vocês podem continuar a organização do processo, tá? Para não parar, né? Para não ser... Porque, de fato, foi uma ruptura, né? A gente rompeu esse processo presencial e isso também, de certa forma, causa um desamparo,
né? Pode causar um desamparo, né? E aí trazer de volta esses processos pode auxiliar imensamente nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, pessoal, esse cadastro é para os psicólogos, tá certo? Então, Isso. os psicólogos têm que fazer o cadastro junto do Conselho Federal deles. A população, quem estiver necessitando de algum acompanhamento, é só entrar em contato diretamente com o seu psicólogo, o seu terapeuta, e aí vocês marcam, programam como é que vai ser a sessão com o psicólogo diretamente. Quem precisa fazer o cadastro somos só nós profissionais. Psicólogo. Vocês, enquanto consulentes, que a gente chama, ou pacientes como queiram, não precisam de nada, é só entrar em contato com o psicólogo. Tá? E tem uma lista de profissionais que estão cadastrados nesse EPSI. Tá? E isso aí é fundamental. A gente na medicina ainda está passando por uma certa reestruturação disso, o conselho ainda bate forte. Então, eu estou fora do meu consultório, mas os pacientes que têm necessidade estão entrando em contato comigo e a gente está tentando resolver a situação, ajudá-los da melhor forma possível, de longe, mas assim, sem poder cobrar uma consulta, ter alguma coisa assim certa e assim, mas vamos dizer até muito mais profissional. O conselho ainda limita a gente nisso. É tudo muito, como é que estava me fugindo agora a palavra? Informal. É uma consulta informal, eu não posso fazer uma consulta completa, eu posso dar orientações para o paciente por telefone, pela internet, é isso que ele está liberando. Eu não posso fazer diretamente uma consulta completa como médico. E isso você conseguir continuar o seu acompanhamento, sua terapia, pode estar realmente ajudando várias pessoas nesse momento de muito transtorno, de as pessoas que falarem aqui estão muito ansiosas, estão querendo matar esposa, estão querendo... Sem paciência. Então, isso daí é muito importante, ter o apoio de vocês nesse momento. Sim, com certeza. Até porque isso não vem do nada, né? Esse estresse não vem do nada, essa angústia não vem do nada, essa ansiedade não vem do nada, esse sentimento que vai gerando não vem do nada, né? Ele tem uma condição. Lembrando que os anos de idade cronológica que nós temos é o nosso tempo de construção de vida. Então, para reorganizar isso também leva muito tempo, né? E isso gera essa ansiedade também, né? De querer uma mudança rápida das coisas, de querer que o que está acontecendo agora com o coronavírus que acabe imediatamente, né? Então, vamos respirar, vamos ter uma calminha aí, né? Para poder que a gente conseguir entrar de fato em contato com nós mesmos e diminuir um pouco essa nossa ansiedade. Quanto mais talvez a gente vivê-la, se disponibilizar para viver, talvez a gente consiga viver um pouco melhor com ela. Tá joia. Flávia, nosso tempo da live está acabando. Gratidão enorme, um prazer enorme tê-la aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Bom demais fazer esse momento aqui com vocês em família, né, Bruno? Momento em família, mas... Nós somos primos, pessoal. Então, nós podemos, né, tá fazendo esse compromisso social, quando a gente se formou, a gente assumiu esse compromisso social, né, com a população, e de alguma forma a gente quer ajudar, amparar, dar suporte dentro do nosso limite. Né? Muito obrigada, pessoal, todo mundo aí que participou. Obrigada. Tá. Fazinha, um beijão, viu? Um abraço. Beijo, tchau. Tchau. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Uma pessoa belíssima, profissional competentíssima. Qualquer necessidade que vocês tenham, entre em contato com ela, entre em contato comigo, acompanhe Fásia na rede social dela, tá certo? Então, amanhã a gente vai fazer uma live diferente. Ano passado, eu fui convidado pelo colégio aqui no Crato, o Colégio Santa Teresa de Jesus, para dar uma palestra. O nome da palestra era Amor em Família. E algumas pessoas vieram não vieram até mim, mas vieram através da internet a falar comigo e me pediram para falar sobre isso, né? A partir de assistir aquela palestra e gostariam de ouvir novamente.
Então, a palestra tem uma duração de mais de 2 horas, então não tenho como fazer todo esse conteúdo aqui para vocês, mas eu vou fazer uma parte dessa palestra, uma parte fundamental que vai ajudar vocês nesse convívio familiar. Então, amanhã às 16 horas a gente se encontra com uma parte da minha palestra, Amor em Família. A gente vai tentar ajudar vocês novamente. Gratidão enorme, um prazer enorme estar aqui com vocês e até amanhã, tá certo? Um grande abraço, um beijo e até a próxima.